Olá, povo de Deus! Eu quis gravar para vocês novamente para falar sobre esses dias de 1º a 8 de novembro em que a igreja oferece indulgências para nós. E o que é uma indulgência, né? A indulgência é a remissão das penas temporais que nós temos que pagar por causa dos nossos pecados. Na confissão, o pecado é perdoado, mas fica as consequências do pecado. E quando nós falamos de indulgência, a gente às vezes tem uma compreensão negativa por causa de tudo que nós estudamos, né, nas aulas de história sobre as indulgências, naquele momento da igreja em que as indulgências também foram usadas de forma contrárias, mas não era o ensinamento da igreja, e sim de pessoas da igreja. E a gente vai encontrar sempre erros em pessoas da igreja, porque nós somos sujeitos a falhas, né? Todos nós. Mas independente do que foi acontecido naquele momento, as indulgências é uma realidade porque a igreja é o corpo de Cristo, Cristo é a cabeça da igreja e Cristo mesmo disse para Pedro, né, Mateus 16, 19, eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então nós podemos receber indulgência todos os dias, quando, por exemplo, você estando em estado de graça, por exemplo, você confessa, você comunga, você vai até a igreja, você ora pelo Papa, reza um Pai Nosso, um creio, professa sua fé e você recebe indulgência quando você, nesse mesmo quesito, confessa, né? Claro que você não precisa confessar ali todo dia, basta que você confesse nesse propósito, esteja em estado de graça, né? Confessou, voltou à amizade com Deus, você participa da Santa Missa, ou que seja a celebração, mas você comunga e você vai até a igreja, você reza o creio, né? Professa sua fé, reza pelo Papa, o creio, Pai Nosso, e você recebe indulgência. Também quando você adora o Senhor, né? Meia hora de adoração, você recebe indulgência, desde que você também esteja dentro desses critérios de confissão em dias, né? Estado de graça e comungar e rezar pelo Papa. Mas nesses dias de 1º a 8 de novembro, a igreja, a indulgência já não é de forma pessoal, não é para mim. Eu ofereço essa indulgência pelas almas do purgatório ou por uma alma em específico. Então, como aproxima 2 de novembro, em que nós celebramos a missa dos fiéis defuntos, e todos nós temos alguém da nossa família que já, né, faleceu e que nós amamos, e que chega esse tempo, as pessoas vão até o cemitério, acendem velas e fazem orações, mas tem algo mais especial que você ainda pode fazer, que é oferecer uma indulgência, né, por aquela pessoa, por aquela alma. Então como que você faz? Você vai confessar. Então não adianta você esperar que oferecer a indulgência se você não está em estado de graça. Então, primeiro passo, confissão. Então, se você não confessou, se você precisa confessar, então tem que procurar o sacerdote, confessar, comungar e ir até a igreja. No caso do dia 2, nesses dias, você pode ir até o cemitério ou até a igreja. Seria melhor que no dia 2 você fosse ao cemitério. E aí você vai ao cemitério e você reza ali o creio e o Pai Nosso pelo Papa. E você oferece aquela indulgência daquele dia, um coração contrito a Deus, você oferece por aquela determinada alma daquela pessoa querida sua, que você acredita, né, estar no purgatório. Você também pode simplesmente fazer essa sequência de atos, confissão, comunhão, a visita à igreja, ao cemitério e a oração pelo Papa, e oferecer a Deus, a Nossa Senhora, dizendo: Senhor, eu estou oferecendo essa indulgência para a alma que o Senhor quiser, né, aplicar essa indulgência a essa alma. Porque as almas do purgatório, elas não podem fazer mais nada por elas. Você que tem uma pessoa querida, eu tenho meus avós, já faleceram, pessoas
próximas a nós, que faleceram, pessoas queridas, talvez pessoas que vão ouvir aqui, que vão ver esse áudio, que já perderam o pai, a mãe. Então você ama e quer oferecer uma indulgência pela alma do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, sua irmã, dessa pessoa querida. Então o passo a passo, como confessar, o primeiro passo é confessar. Não adianta você querer fazer esses passos sem confessar. Então confessa, comunga, visita o cemitério, aí dia 2, ou a igreja, mas seria interessante dia 2 você ir até o cemitério, reza pelo Papa, o Creio e o Pai Nosso, e oferece essa indulgência, né? Por essa alma dessa pessoa que você ama. E qual base bíblica que a gente tem para isso? No livro primeira base bíblica é o próprio Senhor Jesus dizer para Pedro: que que ligares aqui na terra será ligado no céu. O que desligares aqui na terra será desligado no céu. É a autoridade que o próprio Jesus confere à igreja. E em Macabeus, se você ler em 2 Macabeus, no capítulo 12, todo o capítulo 12, mas no versículo 43 seguinte vai dizer assim: houve uma desobediência do povo de Deus, o exército do Senhor, o exército de Judas Macabeus. Eles estavam guerrilhando, vencendo, mas num determinado momento eles perderam. E eles não entenderam, né, por que o Senhor permitiu que ali eles perdessem. E Judas vai encontrar nas vestes deles, vai encontrar no 40, ora, sobre a túnica de cada um encontraram objetos consagrados aos ídolos de Jânia, proibidos aos judeus pela lei. Todos, pois, reconheceram que fora esta a causa de sua morte. Bendisseram, pois, a mão do justo juiz, o Senhor, que faz aparecer as coisas ocultas. Puseram-se em oração para implorar-lhe o perdão completo do pecado cometido. O nobre Judas falou à multidão, exortando-a a evitar qualquer transgressão ao ver diante dos olhos o mal que havia sucedido aos que foram mortos por causa dos pecados. Em seguida organizou uma coleta, enviando a Jerusalém cerca de 10.000 dracmas para que se oferecesse um sacrifício pelos pecados. Belo e santo modo de agir, decorrente de sua crença na ressurreição, pois, se ele não julgasse que os mortos ressuscitariam, teriam sido em vão e supérfluo rezar por eles. Mas, se ele acreditava que uma belíssima recompensa aguarda os que morrem piedosamente, era esse um bom e religioso pensamento. Eis porque ele pediu um sacrifício expiatório para que os mortos fossem livres de suas faltas. Então, nós rezamos pelos mortos e, nesse sentido, só a nossa Igreja Católica reza pelas almas. E então, se as almas precisam da oração. E se só nós católicos rezamos e muitos católicos já não rezam, não foram ensinados, então o que será, né, dessas almas? Então nós precisamos rezar pelas almas. E quando nós pecamos, por exemplo, quando alguém mata alguém e se arrepende, matou alguém num lugar, fugiu dali, naquele outro lugar para onde ele foi, ele se arrependeu, confessou, né? Deus perdoa ali os pecados. Mas você sabe, se aquela pessoa voltar àquele determinado lugar, os parentes pegam aquela pessoa e matam aquela pessoa. Por quê? Por causa da consequência do pecado. A pessoa já havia arrependido do pecado, mas o arrependimento não trouxe o outro à vida. A vida não foi devolvida. Então fica as consequências daquele ato. Os nossos atos têm consequências. Quantas pessoas que defraudaram, a gente vê no próprio Evangelho, Zaqueu, ele defraudou pessoas, ele roubou pessoas. E quando ele encontra o Senhor, ele diz, olha, eu vou devolver o quádruplo para essas pessoas que eu defraudei. Então, quando nós pecamos, nós precisamos reparar as nossas faltas. Por isso que quando a gente confessa, o padre vai dar sempre uma penitência àquela pessoa, que é para ela aproximar mais do Senhor. E por isso que a caridade é tão importante. Às vezes a gente fala sobre a caridade e quando nós pedimos na igreja, as pessoas até reclamam muito. Ai, mas pede, mas pede, mas pede. Meu irmão, mas você peca.
E quando eu digo meu irmão, estou dizendo nós pecamos tanto, nós somos tão pecadores. E a caridade é uma das formas de expiar esses pecados, essa consequência do pecado em nós. Então, a caridade, a oração e a penitência são meios de nós expiarmos as consequências desses pecados em nós, de nós já pagarmos aqui nessa vida. Nós pagamos aqui ou pagamos no purgatório. Porém, é bom a gente entender uma coisa. São Tomás de Aquino, o santo da nossa igreja, ele diz assim, que a menor pena do purgatório, presta bem atenção nisso, a menor pena do purgatório é maior do que todas a maior tortura, o maior sofrimento aqui na Terra. A gente poderia dizer assim, qual foi a maior tortura aqui na Terra, o que Jesus padeceu? Porque alguém pode até dizer assim, mas tem outras torturas piores que a de Jesus. Mas Jesus era santo, puro. Então para ele, aquela tortura foi pior por causa da sua santidade. E a menor pena do purgatório é maior do que o sofrimento que Jesus passou na cruz. Todo o sofrimento que Jesus passou, que foi uma coisa... muitas pessoas não dão conta de assistir, olhar todas as cenas daquele filme, da Paixão de Cristo, porém ali só passa perto, porque a gente não tem nem condições de ficar assistindo, se fosse na íntegra, né, retratando o sofrimento ali real de Cristo, mas a menor pena do purgatório é maior do que a paixão de Cristo, o que Cristo sofreu ali na cruz. Então, gente, imagina-se o que é o purgatório, é um fogo purificador, é para purificar dos nossos pecados. É por isso que nós precisamos arrepender dos nossos pecados e penitenciar sim, fazer penitência. Nós precisamos fazer penitência, mas no mundo de hoje ninguém quer falar de penitência, de mortificação, quer falar de bem-estar, sempre o bem-estar. Mas o Senhor nos fala essas três maneiras para nós expiarmos a penitência, né, a mortificação, o jejum, então a penitência, a oração e a caridade, fazer a caridade. A caridade, diz a palavra do Senhor, apaga uma multidão de pecados. É por isso que a gente não pode perder a oportunidade de fazer caridade. Alguém está pedindo, você pode ajudar? Ajude. Para de ficar reclamando, mas se pede tanto, pede tanto. Nós pecamos tanto, nós ofendemos a Deus todo momento. Às vezes a pessoa fala assim, o padre pede. Tá, a gente doa a nossa vida. O sacerdote doa a vida inteiramente para o seu ministério. Às vezes a pessoa só é para doar no financeiro, só doa num aspecto. E em um aspecto ele não quer doar. Acha que é muito, doar uma vez, duas vezes, mas pede tanto. Se nós soubéssemos, compreendêssemos o quanto nós precisamos fazer caridade, quando alguém gritasse por ajuda, a gente já está, eu ajudo, pode deixar que eu ajudo. Porque se nós compreendêssemos a caridade, o quanto que nós precisamos fazer caridade. Então que hoje nós possamos abrir o nosso coração para a caridade, para a penitência, para toda a mortificação, mas para a oração, porque é através da oração que Deus nos fala. A oração é o lugar da intimidade nossa com o Senhor. Então, nesses dias, a partir de 1º de novembro, 1º até 8 de novembro, você pode oferecer 8 indulgências a 8 almas. Ou, simplesmente, claro que você não precisa confessar todos os dias, basta uma confissão, mas aí cada dia você precisa comungar, você precisa ir à igreja, você precisa rezar o creio, né, professar a sua fé, rezar o creio e o Pai Nosso pelo Papa. Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.